Vamos lá, pessoal, para mais um centrinho russo maravilhoso. Vou deixar um fiozinho aqui para acabamento. Faço um anelzinho mágico, puxo meu fio e já subo 3 correntes. Vou colocar aqui nesse anel mágico, pessoal, 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, tá? 12. Vamos fechar o anelzinho mágico, mas não fecha muito, tá? Porque nós vamos trabalhar ponto relevo. Agora ele vai ficar tipo uma cestinha aqui, ó, por não fechar tudo de uma vez, mas não tem problema. Eu vou entrar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Foi o que eu falei, olha, fica tipo uma conchinha, mas depois ele abre, tá? Aqui, gente, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um pontinho puff. Então, eu dou a altura de um ponto alto, eu entro aqui, olha, vira pra baixo, eu entro em relevo, olha, dei altura, vou fazer um pontinho puff de 2 laçadinhas, 1 e 2. Uma corrente, aí eu venho aqui, ó, no próximo ponto alto, coloco um ponto alto relevo aqui. Uma corrente, vou fazer o pontinho puff no próximo. Entro aqui em relevo, olha, dou a primeira laçada, vou buscar a segunda, tiro tudo junto, uma corrente. No próximo, um ponto alto relevo. Uma corrente, vou fazer o pontinho puff, né? A gente faz o primeiro sem laçada, aí laça, vai buscar a segunda vez, tira tudo junto. Uma corrente e um ponto alto relevo no próximo. E assim nós vamos concluir os 12 pontinhos aqui, tá? Trabalhando dessa forma. Um pontinho puff e um relevo, um pontinho puff e um relevo. Vamos lá. Meu último pontinho foi o ponto relevo, a correntinha. Vou fechar aqui, ó, na cabeça do ponto puff, pegando as 2 alcinhas, fecho com baixíssimo. Aonde é puff, gente, nós vamos repetir. Então, eu dou altura, eu entro aqui por baixo dele, dou a primeira laçada, dou altura, laço e venho buscar pela segunda vez. Agora, eu tiro tudo de uma vez, tá? Vou fazer uma correntinha e aqui, olha, nesse ponto relevo, eu vou trabalhar um ponto relevo, uma corrente e mais um ponto relevo. Nós vamos fazer tipo um Vzinho aqui, tá? Olha, uma corrente. Aí, no ponto puff, eu repito o pontinho puff, ó. Dou altura, fecho tudo junto, uma corrente. Vou no ponto relevo, vou fazer um Vzinho de 2 pontos relevo, olha, faço o primeiro, uma corrente e mais um relevo. Uma correntinha. E aí, no puff, eu repito o ponto puff. Uma corrente. E assim a gente vai finalizar a nossa carreira. Vamos fechar a carreira juntos? Fiz o meu Vzinho, fiz uma corrente, entro aqui, ó, na cabeça do ponto puff com ponto baixíssimo, subo, dou altura de um ponto alto, vou repetir puff em cima de puff, tá? Então, entro sem laçar a primeira vez, dou altura, aí eu laço, volto pela segunda vez, dou altura e tira tudo junto. Uma corrente de separação. Nesse ponto relevo, eu vou colocar 2 pontos altos relevo no mesmo ponto da base. Um e 2. Aqui, gente, tem uma correntinha, ela vai fechar um pouquinho, mas a gente vai entrar bem no meio dos 2 pontos relevo, vamos fazer um ponto alto, normal. E aqui, neste relevo, eu vou
colocar 2 pontos altos relevo, 1 e 2. Uma correntinha, vou repetir, puff em cima de puff, dou altura, laço e venho buscar novamente e tiro tudo junto. Uma correntinha. Vou entrar nesse relevo aqui, faço um ponto alto relevo e mais um no mesmo da base. Nós vamos abrir tipo uma folhinha aqui agora, tá? 2 pontos altos relevo, aqui nessa correntinha no meio dos 2 relevos, um ponto alto normal e no próximo relevo 2 pontos altos relevo no mesmo da base. Uma correntinha e puff em cima de puff. Uma corrente. E aí repete, tá vendo? Vai saindo tipo uma folhinha aqui, olha. O puff em cima de puff, uma corrente, 2 relevos no mesmo da base, um ponto alto lá no meinho, olha, naquela correntinha, e 2 pontos relevo no próximo, uma corrente e um ponto puff. Vamos lá, pessoal, olha. Aqui, gente, tá meio altinho ainda, mas eu não fechei totalmente ainda, tá? Olha, o anelzinho mágico. Por isso que ele tá meio que altinho aqui. Fechei no ponto puff com ponto baixíssimo, estico, dou altura de um alto, vou repetir puff em cima de puff, dou altura, laço, venho buscar pela segunda vez, uma corrente. Aqui nós temos 2 relevos, eu vou fazer um relevo em cima de cada um. Um relevo no primeiro ponto, um relevo no segundo ponto, e aqui nesse pontinho do meio, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Normal. Vou entrar aqui nesses 2 relevos e trabalhar um relevo para cada um deles. Faço um, faço o segundo, uma correntinha de separação. Aí, eu venho aqui no puff e vou repetir o pontinho puff. Uma corrente. Vou fazer o segundo motivo, tenho 2 relevos, vou fazer um relevo para cada um deles. Um ponto alto relevo no primeiro, um ponto alto relevo no segundo. Aqui neste ponto do meio, 2 pontos altos normal na cabeça do ponto. E nesses próximos 2 relevos, um relevo para cada um da base. Uma corrente, e aqui a gente coloca puff em cima de puff. Uma corrente. Então, pessoal, olha, tá desse jeitinho assim, ó. Olha, finalizei a carreira, né? Aqui, gente, fechei no puff, tá? Com ponto baixíssimo, vou repetir puff em cima de puff. E a partir daqui, para separar um pouquinho mais os motivos, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação, tá? Aí, eu vou repetir aqui, olha, os 2 pontos relevo, um em cima de cada um. Vou repetir os 2 pontos altos, um em cima de cada um. E os 2 pontos relevo da esquerda também, um ponto relevo para cada um, tá? Terminou esse motivo aqui, olha, coloca 2 correntinhas de separação pra gente fazer o outro pontinho puff.
duas laçadinhas, fecho junto, duas correntinhas. E vamos entrar no próximo motivo, relevo em cima de relevo, 1 e 2. Aqui no meio, 2 pontos altos, um para cada um. Em cima dos dois relevos, a gente repete relevo em cima de relevo. Duas correntes de separação e puff em cima de puff. Duas correntes e assim vai ficando o nosso motivo, olha. Vamos lá? Fechei aqui, olha, ponto baixíssimo em cima do puff. Agora aqui nós vamos ter uma modificação. Eu vou entrar, vou fazer tipo um puff aqui, olha, com uma laçada só. Fecho, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou voltar aqui no mesmo ponto puff. E agora eu vou repetir o puff de duas laçadas, tá? Duas correntes, olha. Aqui, vou subir um relevo em cima de relevo, no segundo também, relevo em cima de relevo. Esses dois pontos agora a gente vai unificar. Então, eu vou entrar no primeiro, fazer um ponto alto, tirando só alcinha de baixo. E no segundo, tirando só alcinha de baixo e fecho os dois de uma vez, tá? Vou para os dois relevos e vou repetir os dois pontos relevo. Um para cada um da base. Duas correntinhas de separação. Ele vai ficar aqui, ó, vai ficar fundinho, tá? Tipo um barquinho. Aí, eu vou entrar aqui e vou fazer, eu posso fazer um ponto alto relevo aqui, gente, ó. Tá? Do lado direito. Pra não ficar um fio muito solto. Um ponto alto relevo do lado direito, 5 correntinhas. E agora, eu venho no mesmo ponto puff e vou fazer um ponto puff de duas laçadas. Olha, então, a gente tem um ponto relevo aqui, 5 correntes e um puff ali, tá? Duas correntes. Vou repetir relevo em cima de relevo, 2 relevos, um para cada um da base. Unifico os dois pontos altos, eu vou tirar duas alcinhas do primeiro, ficar com duas na agulha, e duas alcinhas do segundo, fico com 3, tiro tudo de uma vez. Vou trabalhar os dois pontos altos, relevo em cima de relevo. Duas correntinhas. Venho aqui agora no puff, do lado direito eu faço um ponto alto relevo, 5 correntinhas. Vou voltar no mesmo pontinho puff, entro em relevo e vou fazer o pontinho puff correto inteiro de duas laçadas, tá? Aí, você tira tudo junto. Duas correntinhas. Então, pessoal, essa daqui, olha, vai ser a sequência de repetição dessa carreira, ok? Finalizando carreira aqui, gente, fiz as duas correntinhas e nesse primeiro eu fiz um pontinho puff, né? Eu vou entrar nele aqui, pegar nessas duas alcinhas em ponto baixíssimo, as maritacas, pessoal, é época. E aqui, olha, eu vou entrar de frente para trás, né? Para não ficar tão torcido o nosso ponto, olha. Daqui para trás lá, ó.
em ponto baixíssimo. Agora, eu dou a altura do ponto puff e vou abrir um pontinho puff pra direita, olha, de 2 laçadinhas, da altura, fecha junto, tá? Faz uma correntinha. Aí, aqui, nessas correntinhas aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. 7 altos, vou fazer uma correntinha, vou entrar nesse puff da esquerda e vou repetir o pontinho puff aqui, de 2 laçadinhas completo, tá? Olha, agora abriu um puff pra direita, um pra esquerda com 7 altos. 2 correntes de separação, vou vir aqui, olha, venho nesses 2 relevos, eu vou buscar o primeiro, tiro só 2 alcinhas, vou buscar o segundo, tiro 2 alcinhas e fecho junto, tá? E agora, esquece esse ponto do meio, entra nos outros 2 relevos, no primeiro, né, tira só 2 alcinhas, e no próximo, tira só 2 alcinhas, e aí você pode fechar, tá? Aí, eu faço 2 correntes, vou entrar aqui nesse ponto alto relevo, vou fazer o puff da direita, em cima dele, puff completo, 2 laçadas, pode fazer aqui uma correntinha, 7 pontos altos dentro dessa alcinha aqui, de 5 correntes, né? Sete. Aí, eu faço uma correntinha, vou colocar aqui, olha, puff em cima de puff. Fecha tudo junto, 2 correntinhas. E vou vir aqui no nosso barquinho, na nossa folha, né? Vou unificar os 2 pontos relevo, o primeiro com o segundo, tirando 2 alcinhas de cada um, e depois tirando as 3. E vou unificar esses outros 2 aqui, olha. Tira 2 alcinhas de um, vai buscar o próximo, tira 2 alcinhas e tira tudo de uma vez, tá? 2 correntes, aí você vai repetir o pontinho puff aqui, olha, do lado direito. Esse pontinho puff, ele vai longe, viu, pessoal? Olha, e depois coloca já os 7 pontos, né, dentro aqui, olha. Então, tá ficando desse jeitinho, ó. Na próxima carreira, a gente já unifica a última folha aqui, tá? Olha, pessoal, fiz aqui, unifiquei os 2 pontos relevo da direita, os 2 à esquerda, fiz 2 correntinhas e agora eu vou fechar aqui na cabeça desse ponto puff, olha. A alcinha do ponto puff, ela fica meio escondidinha, né? Vou fechar aqui, gente, olha, opa, com ponto baixíssimo, tá? Aqui a gente repete o ponto puff, então eu vou dar altura, vou entrar no pontinho puff e faço mais um puff de 2 laçadinhas, tá? Uma correntinha. Agora aqui, pessoal, nós vamos entrar em ponto baixo, relevo, pegando por baixo, olha. Um ponto baixo, uma correntinha, olha. O segundo ponto baixo por baixo, tá? Da folha, uma correntinha. O terceiro, uma corrente. O quarto, uma corrente. O quinto, uma corrente.
o sexto, uma corrente e o sétimo ponto. Tudo ponto baixo, pegando por baixo, tá? Pode fazer aqui uma correntinha, então nós fizemos 7 pontos relevo pegando por baixo em cada ponto aqui. Vamos repetir aqui o nosso pontinho puff, em cima de puff. 2 correntes, olha. E aqui a gente vai unificar esses 2 pontos, tá? Vou pegar esse ponto aqui que eu unifiquei, tira 2 alcinhas dele, vem aqui nesse próximo, olha, tira 2 alcinhas e fecha tudo junto, tá? 2 correntes. Vem aqui no pontinho puff e vou repetir ele, puff em cima de puff. Uma correntinha para segurar ele, né? E já entra em relevo aqui por baixo, olha. Os 7 pontinhos em relevo. Tudo pegando por baixo com uma correntinha de separação em cada um, tá? Seis e 7. Pode fazer uma correntinha e repete aqui, ó, puff em cima de puff. Duas correntes e aí vai unificar os 2 pontinhos da folha, tá? Essa vai ser a sequência de repetição dessa nossa carreira. Vamos lá, pessoal. Olha, fiz o ponto puff, 2 correntes, unifiquei esses 2 pontos, finalizamos a folha, né? 2 correntes, entrei na cabeça do ponto puff com ponto baixíssimo. Vou dar altura aqui, vou entrar puff em cima de puff novamente, fecha tudo junto, faz uma correntinha. E aqui, pessoal, olha, nós temos 7 pontos, todos separados por uma correntinha, tá? Então, eu já vou entrar aqui no primeiro ponto baixo, vou fazer um baixo, na correntinha um baixo, no ponto. Então, nós vamos trabalhando aqui, ó, no ponto baixo e na correntinha, em ponto baixo, tá? Olha, no ponto de base, na correntinha, opa, eu ia fazer correntinha, aqui não tem mais correntinha, tá? É tudo ponto baixo aqui agora. Eu já conto já pra vocês, espera aí, pessoal, esqueci desse detalhe. Olha, até o último ponto baixo aqui, tá? Então, nós temos aqui, na verdade, o ponto puff, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontinhos baixos. Faço uma correntinha e venho aqui no ponto puff e vou repetir ele, tá? Agora é que vai começar a aparecer o modelo dele, tá, gente? Olha aqui, ó. Bom, aqui agora eu vou fazer uma corrente, um ponto alto em cima da folha aqui, um ponto alto relevo, que esse ponto sobe junto, tá? Uma correntinha só e vou fazer puff em cima de puff. Uma correntinha, olha. Agora, a gente entra aqui no primeiro pontinho baixo e trabalha um ponto baixo na base, 2 que cai no espaço, terceiro na base, e vamos trabalhando um ponto baixo dentro do espaçozinho e um na base, até chegar lá no 7º ponto. É que esse daqui é diferente, esse não tem correntinha, tá?
Aqui é tudo pontinho baixo. Olha, a última alcinha de correntinha, o último ponto baixo, ok? Aí, eu faço uma corrente, puff em cima de puff. Fecho uma correntinha só, um ponto alto relevo nesse ponto aqui da folha, que nós unificamos, uma correntinha e puff em cima de puff novamente. Eu já fiz uma correntinha ali que era para facilitar de fazer o ponto puff, tá? Olha, agora você entra no ponto baixo e repete tudo que nós fizemos aqui, gente. Tá ficando assim, ó, tá? Vamos lá, pessoal, finalizei mais uma carreira, tá passando um trem aí. Olha, fiz o pontinho puff da direita, uma correntinha, um ponto relevo, uma corrente, fechei no ponto puff com ponto baixíssimo, tá? Vamos subir aqui a nossa alcinha da altura, vamos repetir puff em cima de puff. Fecha ele, tá? Eu vou fazer uma correntinha mais pra fechar ele, porque agora a gente vai diminuir, olha. Vou pular o primeiro pontinho baixo, venho no segundo e faço um baixo, na sequência 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nós tínhamos 13, né? Então, eu pulei o primeiro e vou pular o último, tá? Daqui, eu vou direto no pontinho puff. Eu acho que eu nem vou fazer correntinha, porque agora aqui esse puff, ele vai fechar junto com o motivo, tá? Então, daqui, eu já entro direto aqui, olha, faço um pontinho puff em cima de puff. Vou fazer duas correntinhas e vamos aqui, ó, nesse ponto do meio, eu vou fazer um Vzinho novamente. Um ponto alto relevo, 5 correntinhas. Vou voltar nele aqui, olha, e vou fazer mais um ponto alto relevo. Duas correntinhas de separação. E vou entrar aqui neste puff e vou repetir puff em cima de puff. Pula um, não precisa fazer corrente não, pessoal. Esse motivo vai fechar, tá? Junto. Pula o primeiro baixo, já entra no segundo e faz 11 pontos baixos, tá? Então, gente, essa daqui vai ser a sequência dessa carreira aqui, ok? Olha, pessoal, fechei a carreira aqui, olha, fiz o meu Vzinho com as 5 correntes, né? Duas correntinhas, fechei na cabeça do ponto puff com ponto baixíssimo. Agora, eu estico meu fio, entro no puff, vou repetir puff em cima de puff, duas laçadinhas, fecha junto, pulo o primeiro pontinho baixo, vem no segundo. Agora, nós vamos ter 9 baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Daqui, a gente vai entrar direto no puff e vamos repetir. Puff em cima de puff. E aqui, gente, olha, eu vou fazer uma correntinha. Não, vamos continuar com duas correntinhas. Em cima desse ponto relevo, eu vou abrir mais um puff. Então, eu vou entrar aqui sem laçar, dou altura, vou buscar o fio pela segunda vez, olha. Aí, eu vou entrar aqui, olha, com 7 pontos altos nessas correntinhas.
Um, dois, três, quatro, opa, cinco, seis, dois, quatro, seis e sete. Aqui, eu já vou fazer um puff também em cima desse ponto relevo aqui, olha. Subo a primeira vez, laço, venho buscar pela segunda, faço o puff, duas correntinhas e vou direto para esse puff aqui, olha. Vou repetir puff em cima de puff. E já entro direto, pula o primeiro pontinho baixo, entra no segundo e faz os seus 9 pontos baixos. Então, gente, agora, olha, tá vendo? Nós iniciamos aqui, né? Puff em cima de puff, 9 baixos, pulou o primeiro e o último, puff em cima de puff, aqui nós abrimos um puff também com 7 pontos altos, né? E aqui duas correntinhas de separação entre um puff e outro, tá? Essa vai ser a sequência da nossa carreira. Bora lá, pessoal, dar continuidade, olha. Tenho 7 pontos altos, né? Pontinho puff, duas correntes, ponto puff. Fechei na cabeça dele, tá? Com ponto baixíssimo, alongo e vamos começar mais uma carreira. Entra aqui, repete puff em cima de puff. Pula o primeiro ponto baixo, agora nós vamos para 7 pontos baixos aqui. Sete pontos. Pulo o último, já vou fazer puff em cima de puff. Duas correntinhas. Vou repetir esse puff aqui, olha. Também puff em cima de puff, tem duas correntinhas separando um ponto do outro, tá? Aqui, gente, nós vamos trabalhar nessa alcinha de trás aqui, olha. É que o pontinho puff, ele dá uma escondida aqui, ó. Nós temos 7 pontos altos, né? Nós vamos entrar na alcinha de trás aqui, olha, na terceira alcinha, tá? Olha, tenho uma, duas, aqui na terceira alcinha, gente. Ou, de repente, vamos fazer aqui, ó, na segunda alcinha aqui, ó, só na alcinha de trás, vamos lá. Um ponto baixo, só na alcinha de trás, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos na alcinha de trás. Perfeito. Entra aqui no puff, repete ele, puff em cima de puff, duas correntes. No próximo puff também repete o mesmo pontinho. Vamos pular o primeiro baixo, entra no segundo. E agora a gente fica com 7 pontos baixos aqui. Pula o último pontinho, entra aqui no puff, repete ele. Duas correntinhas, repete o próximo puff, observa se não tá pegando ponto alto, né? E aqui, gente, nós vamos entrar, então, cuidado aqui que o puff engole o primeiro pontinho, tá? Mas na segunda alcinha você consegue entrar ali, olha. E ficou, olha aqui, ó, ficou bonitinho. 1,
2, 3, tudo na alcinha de trás, ponto baixo, 4, 5, 6 e 7. Entra aqui no puff e repete ele. Então, pessoal, essa vai ser a sequência, tá? Dessa carreira aqui, olha. Agora, vai subindo 2 puffs juntos, tá? Vamos lá, pessoal, para mais uma carreira. Então, olha, o último motivo aqui foi 7 pontos baixos, pegando só na alcinha de trás, o ponto puff, 2 correntes, e fechei na cabeça desse daqui com baixíssimo. Vamos subir novamente, puff em cima de puff. Eu gosto de dobrar, senão eu perco o fio. Olha, pula agora o primeiro ponto, nós vamos ficar com um baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Daqui, eu já vou direto pro puff, vou repetir ele. Duas correntinhas, vou pro próximo puff, vou repetir puff em cima de puff. Vocês já devem estar cansados, né, de ouvir, porque desde o início nós temos a carreira do puff, que saiu aqui, desde a segunda carreira, subindo, aqui abriu um, né, aqui já abriu outro, e segue puff em cima de puff, e assim vai. Bom, pessoal, aqui, olha, eu fiz o puff. Eu vou entrar nesse primeiro ponto aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegando nas duas alcinhas, eu vou fazer um ponto alto, duas correntes, vou pro próximo ponto, faço um ponto alto. Deixa-me ver aqui. Aqui é um ponto alto separado, depois 2 juntos, 2... Vamos colocar um em cada aqui, olha. Ponto alto. Eu fiz um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos, né? Agora, eu faço 2 correntes. Nesse ponto do meio, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo da base. 2 correntes. Aqui, um ponto alto no próximo e um no próximo. Eita, parando para tossir. Tá muito seco o tempo, gente, muito seco. 2 correntinhas e olha, no último, um ponto alto. Então, eu tenho aqui, nesses 7 pontos, no primeiro, um ponto alto, 2 correntes. No segundo e no terceiro, um ponto alto em cada, 2 correntes. Esse do meio, os 2 pontos são no mesmo da base, tá? 2 correntes, aí 2 pontos altos separados, 2 correntes e um ponto alto. E aqui eu já entro aqui, puff em cima de puff, 2 correntes, puff em cima de puff. Pula o primeiro ponto baixo e vamos aqui para 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Novamente, pula o último ponto, puff em cima de puff, 2 correntes, puff em cima de puff. Deixa eu olhar aqui para não pegar um pontinho errado ali, né? E aqui, gente, olha, no primeiro ponto baixo, tá? Eu vou contar aqui, porque esse ponto realmente, ó, aqui. Não pode perder, ele fica escondidinho debaixo do puff, tá? Um ponto alto separado, 2 correntes. Aí, no próximo, um alto. E no próximo, um alto. Então, fiquei com 2 pontinhos altos separadinhos, um em cada um da base.
duas correntes, esse ponto do meio eu coloco 2 altos juntos, no mesmo da base. Duas correntes, no próximo um alto separadinho e no próximo um alto separadinho. Duas correntes e no último um alto separadinho. Olha, então fica assim, ó, tá? Bem fácil para fazer. Agora é só repetir puff em cima de puff, né? E dar continuidade e repetir o que nós fizemos aqui nesses dois motivos, repetir em todos os outros, ok? Vamos lá, pessoal, mais uma carreira finalizada, tá? Fechei no ponto puff, vou repetir o mesmo ponto. Olha, pega na cabeça dele ali em cima. Aí, a gente pula aqui, ó, o primeiro pontinho, agora nós vamos ficar só com 3 pontos baixos, tá? 1, 2 e 3. Vamos entrar no próximo puff. Vamos repetir ele. Duas correntes. No próximo aqui, a gente repete ele, pega lá na cabeça do ponto, fica mais fácil, tá? E aqui, olha, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos entrar direto aqui nesse espaçozinho, vou colocar 2 pontos baixos aqui, 1 e 2 no espaço, 2 aqui, 1 em cima de cada ponto alto, 2 no espaçozinho da frente, 2 em cima desses pontos altos, mais 2 no espaço, 2 em cima dos pontos altos, e 2 no espaço. E aí, eu comecei pelo espaço, deixei o ponto alto, tá? Agora, aqui, olha, a gente já entra direto fazer o puff aqui, ó. Duas correntes. Tá bom, aqui tá ótimo. Puff em cima de puff novamente. Pula o primeiro pontinho baixo, entra no segundo. Trabalha 3 pontos baixos. Puff em cima de puff. Duas correntes. E aqui, gente, essa vai ser a sequência. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dentro do espaço, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos aqui, olha, em cima desse 14 pontos baixos, tá? E aqui, 3 pontos agora. Mais uma carreirinha finalizada. Fechei na cabeça do ponto puff, vou repetir o mesmo ponto aqui, gente. Eu vou dobrar porque eu apertei demais meus pontos. E aonde tá o ponto puff, ele tá durinho, gente. Pode martelar que ele não abaixa. Bom, fiz aqui um ponto puff, agora eu vou pular o primeiro e o último, fico só com um pontinho baixo aqui no meio, tá? Já vou pro próximo puff. Repito ele. Duas correntes. Vou para o próximo, pega na cabeça do ponto ali, ó. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, no primeiro pontinho baixo aqui, olha, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes.
vou pular um pontinho baixo, nesses dois que tá em cima do ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Duas correntes, pulo 2, vou no próximo. Aliás, nós vamos abrir 3 aqui agora, pra fazer a pipoquinha. Peraí, pessoal. Olha. Aqui eu tenho 2, no primeiro pontinho baixo eu tenho 2, tá? 2 altos. Aí, 2 correntes, pulei 1. Aqui, um ponto alto, no próximo 1, e faço um aumento aqui, ó. 3 ponto alto, 2 correntes. Agora, eu pulo 2, venho no próximo, faço um alto separado, e no próximo, 2 altos juntos. Fiquei com um grupinho de 3 novamente. 2 correntes. Nossa, o trem vem que vem com tudo. Pula 2 baixo, entra aqui, olha. Faz mais um grupinho de 3, o primeiro é separadinho. O segundo a gente faz o nosso aumento. 2 correntes. E aqui no último ponto baixo eu faço 2 ponto alto. Olha, gente, ficando assim, ó. 2 pontos altos no primeiro, 2 correntes, 3 pontos altos em cima desses dois aqui, olha. 2 correntes, 3 altos em cima desses dois, 2 correntes, 3 altos em cima desses outros dois, 2 correntes e no último, 2 altos. Repete esse pontinho aqui, o mesmo. 2 correntes, vai para cima do outro, repete também. 1, 2, tira tudo junto, vem aqui no meio, faz um pontinho baixo, tá? E já passa pro próximo ponto puff e repete puff em cima de puff nos dois motivos aqui, tanto nesse primeiro quanto 2 correntes, olha, e aqui. E depois aqui você já começa, olha, no primeiro ponto, nós temos 2, né, dentro do espaço, pontinho puff encobre um pouquinho, tá? Então, você coloca 2 pontos no primeiro, 2 correntes, pula um pontinho, vem no próximo, um ponto alto separado, e no próximo a gente faz um aumento, coloca 2 pontos altos juntos. O trem tá chegando aí, pessoal, vai passar aqui do lado, tá? Se apitar, não se assustem. Pula 2, vem no próximo. Um ponto alto, no próximo, 2. 2 correntes, pula 2, vem no próximo, um ponto alto, oi. Aqui no próximo, 2. 2 correntes, e aqui pula um, vem no último ponto e faz 2 altos. E repete o nosso pontinho abençoado, tá? 2 correntes e repete o outro. Então, gente, olha, essa vai ser a sequência de repetição dessa carreira. Bora, pessoal. Olha, finalizei mais uma carreira, né? Ele é bem trabalhado, vocês estão vendo que ele é bem trabalhadinho, viu? Mas tá ficando muito lindo também. Agora, gente, vamos fazer um pontinho puff aqui desse lado. Olha, pega bem na cabeça do ponto, faz 2 laçadas, segura, tá? Aí, entra do outro lado aqui, ó, nós vamos unificar, né? Dá uma laçada, segura, vem buscar a segunda e a gente vai fechar os 2 pontos puff de uma vez. Vai bem devagar, o meu fio tá ruinzinho, aí, passou. 2 correntes. Então, fechamos aqui o motivo do meio.
Vou repetir o ponto puff nesse outro aqui, olha. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto alto nesse primeiro da base. Nós temos dois, olha. Eu vou fazer um ponto alto nesse primeiro. Vou fazer 5 correntinhas. Vamos pro segundo grupinho aqui, ó. No primeiro ponto alto, eu faço um alto. No segundo, eu vou fazer uma pipoca de 4 pontos altos. Tenho os 4 pontos, venho aqui, olha. Fecho a pipoquinha. E desse outro lado aqui, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Então, ficamos aqui, olha. Um ponto alto, uma pipoca e um ponto alto, tá? 5 correntes. Vamos pro próximo grupinho. Um ponto alto no primeiro. Uma pipoca no pontinho do meio. Uma pipoca de 4 altos. Fecha a pipoquinha, cuidado para não pegar esse primeiro ponto, que esse separado, tá? Olha, ó, pode até fazer uma correntinha para o nosso ponto não ficar pendendo muito para a esquerda, tá? Faz uma correntinha depois da pipoca e nesse terceiro ponto, um alto. 5 correntes. Vou pro último grupinho aqui, que é o terceiro, né? E vou repetir o mesmo que eu fiz ali, olha, um ponto alto no primeiro. Uma pipoca de 4 pontos no segundo. Vem aqui no primeiro ponto dos 4, fecha a pipoquinha, faz uma correntinha e um ponto alto aqui, ó, no terceiro. Tá? Tá ficando assim, ó. E aqui você faz 5 correntinhas. Vem aqui nesses 2 pontos altos, no último ponto aqui, ó, você vai fazer um ponto alto, tá? Pra ficar exatamente assim, olha. Agora, nós vamos trabalhar o ponto puff, o primeiro, né? Que ele é separadinho, olha. 2 correntes, e vou vir nesse segundo, e aqui a gente vai unificar. Então, eu pego na cabeça dele, dou a primeira laçada, vou buscar a segunda, segura na agulha. Vem no segundo ponto, olha, a terceira laçada e a quarta. Agora, fecha tudo de uma vez. 2 correntes, e vem no próximo puff aqui e repete ele da mesma forma. Um ponto alto aqui, olha, nesse primeiro dos 2. 5 correntes. Então, pessoal, essa sequência aqui, tá? Nós vamos seguir, olha, unificando agora o nosso puff aqui do meio, tá? Vamos dar continuidade aqui, pessoal, olha, tá ficando assim, tá? Vim aqui, olha, fiz meu último motivo, ponto alto, puff, 2 correntes e fechei nesses 2 pontos que a gente unificou, né? Fechei com baixíssimo. Agora, aqui, eu vou fazer um puff aqui, nesse ponto do meio, tá? Começando a carreira por aqui, ó. 2 laçadinhas. Tira tudo de uma vez. 2 correntes, entra nesse próximo, repete o mesmo ponto. E aqui agora é o seguinte, olha, eu vou pegar dentro da alcinha aqui, olha, vou fazer um ponto alto.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. Daqui eu já vou laçar, vou entrar direto aqui, olha, nessa próxima alcinha e vou repetir 9 pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, 9. Daqui eu já passo direto para essa outra alça e vou repetir mais 9 altos. E vou fazer isso aqui, nessa alça e nessa daqui também. Aí eu já volto com vocês. Olha, tendo aqui os 4 grupinhos de 9 pontos altos, eu vou entrar aqui neste puff, vou repetir um puff aqui, faço 2 correntes. Vou fazer um puff nesse ponto unificado aqui do meio. 2 correntes e vou fazer um puff aqui, olha, nesse da esquerda. E daqui a gente já entra na corrente e repete os 9 pontos em cada espaçozinho. Agora dá a impressão que ele vai embabadar, mas fiquem tranquilos, tá? Pode circular toda a volta dessa forma. Pessoal, mais uma carreirinha finalizada. E eu terminei aqui, olha, com ponto baixíssimo nesse pontinho puff aqui do meio. Agora, pessoal, nós vamos ter só esses 2 aqui do lado, tá? Então, eu vou caminhar aqui, pula a primeira correntinha, caminha pra segunda corrente em baixíssimo. Eita. É um fio do outro ponto, mas ele tá incomodando. Vou pegar ele pra não ficar solto. Passou pra correntinha, vamos entrar nesse puff aqui e a gente vai repetir ele, tá? Olha. Então, aqui, primeiro ponto da carreira. Agora, aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui, deixa eu ver o primeiro ponto, eu vou pular o primeiro ponto, tá? Depois do puff. Vou entrar no segundo, fazer um ponto baixo relevo. Vou fazer no próximo ponto um baixo relevo, pegando por baixo, tá? Então, nós fizemos 2 relevos por baixo, 3 na sequência, 4, 5, 6 e 7. 7 relevos por baixo. Agora, eu vou pular esse último e pulo esse outro. Pulei 2 pontos, olha, um da direita, um da esquerda. Venho no segundo ponto. Faço um relevo por baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente, eu vou pular esse da direita com esse da esquerda. Vou no próximo e faço mais 7 relevo por baixo. Opa! Pulei o primeiro, fiz 1, 2,
3, 4, 5, opa, 6 e 7. Pulamos esses dois, vamos no segundo aqui do último grupinho e faz 1, 2, 3, 4, vamos virando para facilitar. 5, 6 e 7 novamente, tá? Olha. Daqui, gente, já vou entrar, vou pular o último ponto, tá? E vou entrar direto aqui no ponto puff. Vou repetir ponto puff em cima de puff, faço 2 correntinhas, vou pular esse puff do meio e venho nesse outro da beiradinha, olha. Vou repetir puff em cima de puff. E aqui, pulo o primeiro ponto e começo no segundo, 7 relevinhos pegando por baixo. Sete. Aí pula os dois, pula o último desse grupinho e pula o primeiro do próximo. Pega no segundo e faz mais 7. E assim, gente, vocês vão percorrer toda a carreira. Olha aqui, ó. Lembrando que agora só tem 2 puffs aqui, os dois de fora, tá? Então, vamos lá, pessoal. Olha, fiz todos os pontinhos baixos, né? Nós ficamos com 28 pontinhos aqui, porque deu 7 pontinho baixo em cada motivo desse daqui, né? E aqui, ponto puff, 2 correntinhas, fechei nesse ponto puff aqui com ponto baixíssimo. Aqui agora, pessoal, eu vou ter que abrir um outro motivo, então eu faço uma corrente, laço, e vou fazer um ponto alto relevo em cima desse puff, tá? Olha. Aí, eu faço uma correntinha, eu vou vir aqui no primeiro pontinho baixo, olha. Eu vou fazer um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas e uma corrente. Pulo um ponto baixo, vou no próximo, faço um baixo. Uma corrente, pulo um pontinho, vou no próximo, um baixo, uma corrente, pulo um pontinho, e assim a gente vai trabalhar até o final do nosso motivo lá, olha. Sempre pulando um pontinho com uma correntinha de separação, tá? Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pula um, vou fazer o 7º, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Deu par, mas não tem problema. 14 pontos nós temos aqui, tá? Aí, eu já vou entrar aqui, olha, aliás, laça, faz um ponto relevo, ponto alto relevo, 2 correntes é o suficiente, tá? Laço, venho no outro puff e vou fazer outro ponto alto relevo, que a gente vai abrir outro motivo aqui, tá? Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos, tá? Aqui a gente vai repetir o mesmo, ó. Vou fazer uma correntinha para descer aqui no primeiro pontinho, faço um baixo, uma corrente, pulo um, faço o segundo, uma corrente, o terceiro, uma corrente,
o quarto, uma corrente, o quinto, uma corrente, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, 11º, tudo com uma correntinha de separação pulando um, tá? 12º, 13º e 14º. E aqui vai sobrar um pontinho, não tem problema. Pode fazer uma correntinha, entra com ponto relevo nesse puff, faz 2 correntes e vai com ponto relevo no outro puff. Pode fazer uma correntinha e vem aqui, ó, no primeiro baixo e começa tudo novamente, tá? Um baixo, uma corrente, pula um, no próximo um baixo. Então, nós vamos ter 14 pontinhos baixos em cada motivo, entre um ponto relevo e o outro, 14 pontos baixos aqui, todos separados por uma correntinha, tá? Vamos lá, pessoal, finalizei a carreira, que essa daqui é bem fácil, né? Só que agora os nossos puffs estão voltando. Então, olha, estica, tá? Entra nesse ponto relevo aqui, olha, faz um ponto puff, que esse primeiro da carreira vai pender aqui pra esquerda. Daqui, gente, eu já entro nessa alcinha de correntinha, faço um baixo, uma corrente e vou entrando. Em cada alcinha de correntinha, um ponto baixo com uma correntinha de separação, tá? Olha, então aqui nós temos o ponto puff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos, tá? Daqui, pessoal, eu já vou entrar, eu trabalhei até a última correntinha, tá? Sempre vai ficar um aqui de lado. Aqui eu vou repetir o meu ponto puff. Vamos fazer uma corrente? Eu vou entrar aqui, ó, nessas 2 correntinhas, vou fazer um ponto relevo, 5 correntinhas, mais um ponto alto relevo dentro das 2 correntinhas, uma corrente e um ponto puff em cima de puff. E aqui a gente não faz corrente, a gente já entra aqui, ó, dentro das alcinhas e correntinha e vai trabalhando um ponto baixo. Pode folgar o seu ponto agora, tá? Aqui fica bem mais folgadinho, olha, é mais fácil para trabalhar. Deixa o ponto folgadinho para o seu trabalho não repuxar. E você vai ficar, então, aqui com 13 pontos baixos, tá? Trabalha aqui até a última correntinha. Entra aqui no puff com pontinho puff. Uma corrente, faz um ponto relevo dentro dessa alcinha de 2 correntinhas. 5 correntes. Um ponto alto, né? Tô falando relevo, gente, mas aqui não tem como fazer relevo. Ponto alto normal, uma correntinha e repete aqui, olha, nesse ponto puff. E daqui você já entra sem correntinha e vai trabalhando os seus pontinhos baixos, tá? Então, olha, vai ficar assim, ó. Desse jeitinho, ok? Final da parte 1 de 2.